Voltei com mais um Fortaleza Cast, torcedor tricolor que me acompanha aqui toda semana. Hoje, claro, chegamos com mais um Fortaleza Cast na área. Dessa vez, o clima não tá tão bom quanto estava nos outros episódios, né, torcedor? Fortaleza vem de um período aí sem vitórias, um resultado muito complicado contra o Corinthians na Copa Sul-Americana, no jogo de ida dentro de casa, perdeu por 2-0. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Fortaleza Cast, sobre o cenário da temporada do Fortaleza neste momento, principalmente em relação à Copa Sul-Americana antes do jogo da volta contra o Corinthians. O Leão ainda tem chances de avançar na competição, chegar à semifinal e pensar em estar de volta na final da Sula, como fez no ano passado. É uma meta do time, né? A meta principal ali no planejamento era chegar até as quartas de final, isso a equipe conseguiu. Mas a gente sabe que internamente o desejo e a vontade dos jogadores, da comissão técnica, diretoria, era chegar novamente na final e fazer a história terminar de outra maneira, né? Com o título da Copa Sul-Americana. Sabemos que também é um desejo até pessoal assim, do Vojvoda conseguir conquistar essa subida de patamar na história do Fortaleza com uma taça, um título de expressão nacional, de expressão internacional, enfim. Mas o Fortaleza, dentro dessa perspectiva, tem que reverter uma situação muito difícil diante do Corinthians. E é isso que a gente vai debater aqui, analisar. Por que que o momento do Fortaleza está tão negativo? Por que que o time que estava indo tão bem caiu de uma forma tão brusca em desempenho, em resultado? Analisar também já esse próximo jogo contra o Corinthians, o que pode ser feito diferente, o que é que o Vojvoda pode mudar, o que pode ser pensado durante esses dias de preparação para que a equipe tenha um resultado melhor e quebre mais um tabu, né? Já que tem que vencer se quiser pensar em avançar de fase em um estádio que o Fortaleza nunca conseguiu vencer antes, lá em Itaquera, jogando contra o Corinthians fora de casa. E para isso eu tenho aqui hoje dois grandes nomes do nosso jornalismo cearense, do nosso Sistema Verdes Mares, que vocês já estão acostumados também, já conhecem, já vem bastante por aqui no Fortaleza Cast, né? Daniel Farias. Sempre com esse sotaque carioca, né? Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou voltar pra vida Marta dele. Negreiros. Vai ser sensacional, meu amigo. Aí eu gostei, viu, Dani? Obrigada pela participação. Gostei. Obrigada pela participação no nosso Fortaleza Cast, para falar sobre esse assunto até mesmo delicado, né? Nesse momento que vive o time do Tricolor do PC, mas a gente tá aqui nas horas boas e nas ruins também, porque o torcedor tá em todo momento. Fortaleza Cast também tem que estar. É isso aí, Martinho, um abraço para você, para o Alexandre, para todo mundo ligado aí no Fortaleza Cast. Exatamente, o Fortaleza vivendo aí um momento de turbulência na temporada, se antes vinha ali de uma sequência muito boa, né, de resultados realmente positivos no Brasileirão, se colocando ali até mesmo como líder da Série A do Brasileirão, agora vive esse momento ali de indefinição, a torcida começa a cobrar um pouco mais a equipe, a gente viu muito isso lá na Arena Castelão na partida contra o Corinthians, até uma espécie ali de desentendimento do Vojvoda com a torcida, depois ele explicou que não foi bem um desentendimento, mas enfim, a gente vê a torcida realmente se chateando com essa sequência, já são 4 jogos sem vencer, e esse resultado contra o Corinthians, mais especialmente falando, foi realmente um banho de água fria, assim, naquilo que os torcedores e os próprios jogadores esperavam dessa partida. O que se esperava era o Fortaleza construindo uma boa vantagem nesse jogo de ida para decidir fora de casa com um conforto maior, mas agora o Fortaleza vai ter que realmente reverter uma situação muito difícil. Mas enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Alexandre Mota também está aqui com a gente hoje. O homem viralizou aí nas redes sociais, né? Comentários pontuais, Daniel, assim. Comentários, e a gente vai comentar muito mais em cima disso, do trechozinho que vocês já devem ter visto por aí do Alexandre comentando sobre o jogo, que a gente vai aprofundar ainda mais, temos um pouquinho mais de tempo. Sim. E aprofundar mais esse debate. Ale, muito obrigada também pela participação aqui no nosso Fortaleza Cast, mais uma vez. Um abraço para ti, para o Daniel, para todo mundo que está acompanhando também o Fortaleza Cast como um todo. E eu diria que não só a sequência do Fortaleza em termos de resultado é ruim, mas acho que o que mexeu mais com o torcedor também foi a forma como tudo aconteceu, o desempenho, né? Sim. Principalmente desse jogo contra o Corinthians, que era um jogo muito esperado, um jogo muito decisivo para o Fortaleza, que eu diria que ainda não sacramentou toda a situação, ainda há um outro jogo
para o time do Fortaleza buscar essa classificação, mas fato é que tudo ficou bem mais difícil. E eu diria que essa é a grande questão, né, que tem impactado ali. A forma como você hoje olha para o time do Fortaleza. O que está acontecendo? Quais são as escolhas? O que o Vojvoda está fazendo? Por que o time não está mais tão jogando de forma propositiva ou bem? São questões que a gente vai tentar debater, explicar e até mesmo questionar, né? Tentar entender o que está acontecendo com o Fortaleza, que para o torcedor do Fortaleza é muito importante entender. Em inúmeros momentos, desde a era Vojvoda, já vivenciou esse tipo de crise técnica, esse tipo de oscilação. E em quase todas, eu diria que até aqui, ele conseguiu reverter e dar uma volta por cima. Então, a temporada ainda não se encerra para o Fortaleza, mas o fato é que ele vive um momento de oscilação muito grande. E é interessante até a gente pontuar, porque o Fortaleza, quando ele tá bem, ele tá muito bem. Muito bem. Que é o que estava acontecendo até então. E quando ele tá ruim, ele tá muito ruim, que é esse período. São 4 jogos só. 4 jogos, 3 deles foram em menos de uma semana, a sequência. E 3 fora de casa. E 3 fora de casa, tudo bem. Aí teve o jogo contra o Botafogo, que é muito forte e tudo mais. Porém, é um Fortaleza que, em termos de desempenho, como o Alexandre pontuou, não conseguiu, em muitos desses jogos, nem competir, como a gente sabe que o Fortaleza consegue competir, de frente a frente com qualquer uma dessas equipes. Isso. Inclusive, como fez com o Corinthians no ano passado, que foi extremamente superior na semifinal da Copa Sul-Americana. Venceu o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro também em casa, no Castelão. O Botafogo, quando se enfrentaram no Castelão, o Fortaleza também bateu de frente com o Botafogo. Saiu na frente e levou o empate, não foi derrotado, né? A gente sabe ainda tá invicto em casa na Série A. E tipo assim, nesses jogos a gente viu que o Fortaleza não estava com essa mesma engrenagem, digamos assim. Não era aquele mesmo Fortaleza que competiu, que, poxa, a qualquer momento aqui a gente está acreditando e a gente vai conseguir em algum momento. O Lucas Sassi tinha até pontuado depois do jogo contra o Rosário Central, na Zona Mista, perdão. A gente é um time que a gente acredita até o último minuto. Foi assim contra o Bragantino, quando a gente estava empatando de 1-1 fora e conseguiu o gol nos últimos minutos do jogo. A gente acredita, a gente sabe que a gente vai conseguir. Contra o Corinthians, agora vamos olhar só mais para esse jogo contra o Corinthians, que é o nosso funil aqui, digamos assim. Sim. O Fortaleza não conseguiu competir o segundo tempo inteiro. Primeiro foi aquela coisa mais aberta, mas na segunda etapa, aquele Fortaleza que saiu atrás contra o Rosário Central, por exemplo, e conseguiu rapidamente reverter a situação, não existiu, Alexandre. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas justificativas já foram dadas, principalmente, o coletivo não funcionou. Se o coletivo não funcionou, isso quer dizer que as peças individuais também não funcionaram. Para o coletivo dar tão errado dessa maneira, todo mundo estava muito abaixo mesmo. Por que você acha que o Fortaleza teve essa queda tão grande assim em um jogo com a atmosfera de Copa Sul-Americana, que a gente vê que o Fortaleza nessa competição tem uma postura diferente, uma energia diferente, o torcedor também tem, e dentro de casa. O que houve que o time se mostrou tão apático dessa maneira, perdido mesmo, foi a palavra até que o WB usou durante o segundo tempo, nesse jogo contra o Corinthians? Eu acho que esse jogo contra o Corinthians, ele acabou culminando com toda essa sequência negativa, né? Havia um discurso muito grande que, poxa, a sequência é negativa, mas são jogos fora de casa, é um Fortaleza que está olhando para a Sul-Americana, esses jogos são da Série A, o Vojvoda mudou o time inteiro contra o Atlético Paranaense, é o jogo anterior, ele foram 9 mudanças do jogo do Inter para o jogo do Atlético, e aí depois ele muda 8 jogadores para enfrentar a equipe do Corinthians, então ele deu todos os sinais de que esse era o grande jogo para o Fortaleza. Fortaleza entra em campo e tem muita dificuldade para jogar, como bem tendo nos últimos jogos. O time defensivamente estava bem postado, mas não conseguia atacar. É uma característica de jogo bem diferente do que a gente estava acostumado a ver o Fortaleza, que mesmo quando não tem a posse de bola é agressivo. Contra o Corinthians, isso não aconteceu. O Corinthians também se defendeu muito bem no primeiro tempo e eu diria que foi um jogo muito equilibrado, mas sem a imposição que se esperava do time do Fortaleza. Até que você tem aquele gol do Igor Coronado, fez um golaço. Sim. Realmente, sem sombra de dúvidas, o João Ricardo não tinha como fazer a defesa. A grande questão do segundo tempo é que, na minha interpretação, houve, além da falha coletiva, individual, e a gente pode pontuar que o time vive um momento ruim, mas eu acho que o Vojvoda também errou.
E essa é a grande questão. É entender que o técnico mais vitorioso da história do Fortaleza tem um trabalho extremamente positivo, longevo, com um domínio completo do elenco, e eu acho que ele tem, porque ele encontra soluções, ele busca e ele faz com que o jogador atue de outra forma, ele desbloqueia coisas que a gente não está visualizando. Então ele tem muitos méritos, mas esse profissional errou contra o Corinthians. E quando é que ele erra? No momento em que, após voltar do segundo tempo, o panorama de jogo é o mesmo. O Fortaleza ainda não consegue se impor. O Corinthians está vencendo a partida. Muito menos, eu diria, hein? Porque Muito no primeiro menos. tempo ele ainda conseguia... Diminuiu, né? O ímpeto diminuiu volta ainda muito, mais. Exato. muito apagado do jogo, Sim. né? Exato. E aos 8 minutos, o Vojvoda tem uma análise estratégica de tentar retomar o controle do jogo. E essa mudança, na minha interpretação, a partir dessa mudança, o Fortaleza entregou o domínio de jogo para o Corinthians. O Fortaleza faz com que o Corinthians engola o time do Fortaleza. Sim. O Fortaleza ficou perdido em campo, ficou totalmente desorganizado e escapou de ser goleado. O Fortaleza poderia ter sido goleado tranquilamente no segundo tempo. O Corinthians faz mais um gol aos 45, mas antes disso, só o Thales Magno perdeu 2 gols, só ele e o goleiro. E naquele momento a gente já estava imaginando, 1-0 tá É lucro, né? no Exato, lucro. Do exato. tanto que de gol que o time Que o do Corinthians Corinthians perdeu no tava segundo desperdiçando, tempo, realmente 1-0, meu amigo, vamos fechar aqui esse acordo, sair aqui com 1-0, porque um golzinho só É mais fácil de reverter, mais né? fácil de reverter, ou de empatar a situação, levar para os pênaltis, enfim. E eu acho que isso tudo acabou acontecendo a partir do momento em que as escolhas individuais dele surtiram pouquíssimo efeito. Na verdade, pioraram a equipe. O Fortaleza estava com dificuldade para reter a posse de bola e ele tira o Lucas Sacha, que é o volante de maior contenção, que estava fazendo uma partida melhor do que o Hércules, Sim, que concordo. terminou o jogo como todo, como O titular. Hércules foi muito abaixo. O Hércules foi muito mal. E aí ele mantém o Hércules e ele coloca o Rossetto, que também é outro jogador que não tem essa característica de reter, de desarmar. O Corinthians dominou o meio-campo como um todo. A gente fala do sistema de defesa em que ele escalou o Tite e Kusevich. Ele já surpreendeu de saída, porque o Brits já não estava. Para mim, o Brits isso realmente para incontestável. mim já foi um... E tava em boas condições físicas, né? Ele Até onde a jogou gente contra o sabe, Atlético Paranaense. Ele não Exato, jogou tava porque ele descansado. estava suspenso. Exato. Todo mundo imaginou, Não tava poxa... no boletim do departamento Não, médico, né? tava no banco de reservas Tava e no nem banco, entrou, né? porque na hora que ele faz a substituição e tira o Tite de campo, Bota o Pedro Augusto. ele coloca o Pedro Augusto e tinha Brits e Cardona no banco de reservas como opção do Fortaleza. O que realmente não dá para entender. Essa questão da defesa me pegou também na hora que eu vi a escalação. O Alexandre até me mandou uma mensagem. Aconteceu alguma coisa com o Brits? Exatamente. Todo mundo ficou surpreso, né? Ninguém entendeu muito bem o que foi essa... Não que foi o sistema de marcação, foi a escolha dos zagueiros que foi o grande problema, que foi o determinante para o Fortaleza ter feito esse resultado. Mas é um ponto, é uma mudança questão. curiosa, Ninguém no tem mínimo, como né? dizer que se o Brits estivesse em campo não teria Teria sido acontecido. diferente, né? E se ele teria marcado o Coronado ali, que ele não teria espaço para fazer aquele golaço que ele fez. Ninguém pode saber disso. Mas em questão de características, a gente sabe que as características do Brits são diferentes. É de um cara que vai pro embate mesmo, vai para cima, aquele cão de guarda. Ele é um zagueiro até mais rápido também. Isso. Ainda tem essa questão. Que foi algo que talvez tenha dificultado um pouco para o Fortaleza na marcação ali, principalmente pelo lado esquerdo, né? A gente até conversava sobre isso também. O Fortaleza, ele sofre também a ausência de uma peça que é alguém muito regular, mas que defensivamente também é muito importante, que é o Bruno Pacheco, né? Bruno Pacheco tem ali as suas chegadas ao ataque, mas defensivamente, na minha visão, ele dá mais cobertura do que o próprio Felipe Jonathan. Não, a gente viu isso no segundo tempo. Exato. E aí você já tem esse lado esquerdo fragilizado. Mas o Tite, e aí aqui também não é uma crítica pessoal ao Tite, mas é porque ele naturalmente é mais lento, é um jogador mais experiente, né, em termos de idade, então você fica com o lado esquerdo muito fragilizado. Tanto é que boa parte dos ataques do Corinthians eram justamente pelo lado direito do ataque, Sim. que consequentemente é o lado esquerdo do ataque da defesa do Fortaleza. Então eu acho, Marta, também que, indo para além dessa análise, que a estratégia talvez montada pelo Vojvoda pré e durante a partida tenha sido errada, equivocada, e a gente viu os próprios torcedores, né, reclamando muito disso ao longo da partida, pedindo substituição, quando ele foi colocar o Machuca, dizendo assim, não. Antes disso, acho que antes dele fazer as mudanças, já no comecinho do segundo tempo, o time já estava tão apático desde o início que o torcedor já percebeu na arquibancada. Exato. E a gente estava até conversando aqui antes da gravação, que a Thaís Jorge do GE também estava lá no estádio assistindo o jogo, e ela falou, gente, teve uma hora que o estádio... Todo mundo, né? De uma vez só, Exato. fez o gesto de trocar, substituição né? pro Vojvoda, assim, mudar. e gritando, indo meio que pra cima, e o Vojvoda virou e falou assim, calma, e ele realmente mudou
rápido, né? 8 minutos do primeiro Isso, tempo é rápido na escala Vojvoda de alterações, porque ele demora um pouquinho a mais para fazer as primeiras mudanças, geralmente 15, 20 do segundo tempo. E aí ele muda, só que, como o Alexandre falou, não surtiu efeito. Não surtiu efeito, não foram as escolhas certas, eu concordo com tudo que o Alexandre pontuou. Porque piorou, né? Piorou. Exato. Eu acho que talvez ficou da mesma forma como estava. O time acabou piorando, então o efeito foi negativo. Eu acho que o único que talvez tentou fazer algo diferente foi o Kevin Andrade, na minha visão. Ele até se movimentou um pouco mais pelo lado esquerdo, porque era até algo que eu ia citar. Eu acho que parte também dessa partida ruim contra o Corinthians é a atuação abaixo de algumas peças específicas do Fortaleza. Você pega ali os dois alas, né? Eu ia trazer essa questão, Exato. Daniel, porque a gente fala muito do coletivo, o coletivo não foi bem, mas tem algumas peças que, individualmente falando, foram ainda mais abaixo, que a gente pode trazer nesse sentido. Eu acho que os dois alas não foram Breno bem, e Pikachu foi completamente nulo. Tanto é que quando ele saiu, ele até, eu prestei atenção na hora que ele foi substituído, ele tira aquela bandagem dele e joga no chão, acho que chateado com a própria atuação dele, né? Foi realmente bem abaixo. Foi bem abaixo do que a gente já viu do Pikachu antes. No ano passado, contra o próprio Corinthians, ele foi decisivo, né? Esse ano. O gol foi dele. Fez o gol, exato. O gol foi dele. Então, o Pikachu foi bem abaixo, realmente. Eu não lembro de um lance do Pikachu. De uma coisa assim, nossa, o Pikachu tentou isso. O Breno, eu não vou colocar nessa questão de foi abaixo, ele não foi bem, mas a gente lembra de um lance que ele criou, alguma coisa que ele, uma finalização que ele teve, chance e oportunidade. O Pikachu nem isso. Então, o Pikachu realmente foi bem abaixo, ainda mais da responsabilidade que ele carrega por ser ele, né? Por ser o Pikachu, por ser um cara decisivo. O Tite foi bem abaixo. Acho que o Hércules também não foi. E o Hércules. Eu coloquei esses 3 nomes aqui e eu poderia ter colocado também o Felipe Jonathan. Principalmente no segundo tempo, em que ele realmente não foi bem, assim, em nada. Ele fez ele tentou, péssimo segundo tempo. Errou muitos passes. Sim. Mas dessas 3 peças aí que eu falei individuais, primeiro, vocês concordam que realmente esses 3 eles foram bem abaixo do esperado? E em relação a até pensamento mais para frente. Por exemplo, a gente está falando de jogadores importantes do Fortaleza. Sim. Não é qualquer nome, é Pikachu, Tite, que é o segundo capitão do time, tem experiência, e Hércules, que, pelo amor de Deus. Esse desempenho abaixo, para vocês, de cada um deles, ele é de agora ou já vem manifestando isso e mais para frente? Eles merecem dar uma passadinha lá no banco de reservas? Marta, eu acho que não é exatamente de hoje. Eu acho que, por exemplo, o Pikachu já tem algumas partidas que ele está um pouco apagado, a própria torcida tem reconhecido isso, o Hércules também. Eu acho que essa oscilação ela é natural também dentro de uma temporada, ok? A gente não vai conseguir que um jogador ele seja 100% efetivo em todas as partidas. A gente fala muito do coletivo, que o Fortaleza não vai conseguir ter a mesma intensidade em todos os jogos. Isso passa muito pelos jogadores também. Agora, eu acho que talvez seja a oportunidade de alguns testes por parte do Vojvoda. Você tem jogadores no banco de reservas ali no setor de meio de campo, por exemplo, que eu acho que são jogadores que podem ganhar um pouco mais de oportunidade. Você tem o Zé Wellison, por exemplo, que é um cara que até pouco tempo, até determinado momento da temporada, e principalmente na temporada passada ele era praticamente titular absoluto do Fortaleza. Essa temporada já está um pouco mais no banco de reservas, mas acho que é um cara que tem qualidade, que pode dar uma oxigenada. Quem sabe você pode fazer esse teste. O Vojvoda não tem muito esse problema, né, de sacar alguém, colocar no banco de reservas e dar oportunidade para outros. Agora, um problema que o Fortaleza tem lidado também é a questão física, né? Você tem no lado esquerdo, você citou o Breno Lopes, que também foi um jogador que, na minha visão, nessa partida estava bem apagado. E a gente até esperava a possibilidade do Moisés ser titular, principalmente porque na partida contra o Atlético Paranaense ele fez um belo gol. É um jogador que geralmente quando entra, coloca fogo ali na partida, tem bastante mobilidade, é um cara que finaliza muito bem, mas acabou se lesionando. Então eu acho que isso também dificulta um pouco o trabalho do Vojvoda. Essas lutas contra a lesão, você tinha até certo ponto da temporada o Rossetto muito bem no setor de meio de campo, que talvez poderia ser um cara que nessa fase ruim, é até ruim de falar assim, fase ruim do Hércules, né? Mas esse momento um pouco mais tímido do Hércules na temporada, o Rossetto poderia ter ganhado destaque, mas se machucou também, voltou, o Vojvoda até coloca ele, né, no segundo tempo, mas voltando de lesão, ainda nitidamente sem ritmo. Então eu acho que essas questões físicas também têm pegado muito no Fortaleza e é reflexo também desse calendário que o Fortaleza tem enfrentado, né? Agora que a Sula volta, você tem que administrar muitas viagens. O Fortaleza volta agora de 3 jogos fora de casa. Então viajou para o Sul,
Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, retorna para Fortaleza. Eu acho que isso também é um desafio para o Vojvoda e que, querendo ou não, impacta no desempenho individual dos jogadores, porque é uma sequência muito extenuante. A gente sabe que também nada é novidade, né? O Fortaleza já vive isso há um bom Sim. período. Exato. E desde que o Vojvoda chegou aqui, isso tem sido a dinâmica dele, a rotina dele, né? Com exceção do primeiro momento em que ele tá, que ele chega e ele tem realmente a Série A do Campeonato Brasileiro ali como o objetivo, ele precisa se deter aquilo e tudo mais. Em todos os outros anos é uma competição internacional presente, é você administrar mais de um torneio, é você sonhar com a Copa do Brasil, em avançar de fase e angariar a receita, e olhar para a Copa do Nordeste já no primeiro semestre. Então, a situação de jogos é uma situação que atrapalha o Fortaleza, mas é uma situação que o Fortaleza já tem conhecimento. Sim. Ele tem plena entendimento da logística que precisa montar. Infelizmente, ele está inserido nisso. Ano passado foi o time que mais jogou no mundo. Esse ano também vai somando jogos e da Série A do Campeonato Brasileiro. São 60 já. Ele já se é não o me time engano. que mais entrou em campo, né? Recentemente teve uma matéria falando sobre viagens. Deu quase 2 voltas ao mundo a mais do que o Botafogo. Sim. E ambos estão inseridos na mesma disputa, com disparidade de logística, de dinheiro, de contratação, de possibilidade de investimento externo. Então, tudo isso faz parte do jogo, faz parte da dinâmica que o Fortaleza está inserido. A grande questão é que o time cai de rendimento e algumas peças não estão bem, e aí cabe também a leitura do que o jogo está pedindo. Não é necessariamente pegar os jogadores que a Marta citou e barrar todo mundo e dizer que ninguém vai mais jogar. Mas poxa, o Tite era a melhor escolha naquele momento? Será se ele era o principal zagueiro ou um zagueiro realmente para estar naquele tipo de jogo? Poxa, o Pikachu já vem mal alguns jogos, né? Será que não é interessante dar uma amostra mais para o Marinho? Ele jogou contra o Atlético Paranaense, produziu alguma coisa. Ah, mas o Marinho também é criticado. É fato, mas é esse o momento. Esse é o momento em que o elenco precisa dar uma resposta. No momento em que você tem peças que são cruciais e titulares absolutos, que estão em queda de rendimento, você escolhe olhar para o seu elenco e mudar. O Vojvoda, ele tem, e a gente fala muito sobre isso, ele acabou semanticamente destruindo o significado do que é um time titular. Para todo mundo, é 11 jogadores. Para o Vojvoda, são mais do que isso. Bem É mais. 16, 18. Então, está na hora disso acontecer. A gente cobra tanto, e é interessante estar do outro lado, né? Porque é muito fácil também ponderar, falar o que precisa ser feito. O Vojvoda está lá no dia a dia, ele está trabalhando e tudo mais. É preciso encarar esse momento de oscilação e perceber quando você acaba escolhendo um atleta e não outro, perceber o melhor momento de um jogador, ter essa leitura. Eu acho que é isso que está faltando ao Fortaleza. O Fortaleza, em muitos momentos, ele era uma palavra que a gente escuta muito. Quem está acompanhando aqui no Jogado Segundo Tempo, ele era mutante. Ninguém conseguia definir o que ele era. E hoje o Fortaleza está cada vez mais cristalino. A gente tem conseguido até acertar a escalação. Alexandre, significa que vocês queriam que o time fosse titular e agora que ele não é, vocês estão querendo que ele volte a ser? Não. Eu estou só ponderando que esse é o momento que o Fortaleza está vivendo agora. O Vojvoda parece ter um time titular bem definido. Isso. Contra o Atlético Paranaense, a gente conseguiu visualizar perfeitamente a equipe. A surpresa foi ali, quando vai enfrentar o Corinthians, o zagueiro, né? Na escalação do Atlético Paranaense, quando eu fui montar, né, fui fazer meus estudos de Vojvoda, eu falei, ele vai mudar bastante esse time, eu tenho Você falou certeza até, disso. só vai ficar o João Ricardo. Só vai ficar o João Ricardo. E eu ainda coloquei o Pochettino, porque eu imaginei. Será que é tudo isso? Ainda fiquei assim, não vou... Caleb voltando de lesão. Caleb tá voltando de lesão, acho que ele vai começar a titular. O Kevin acabou de voltar da Venezuela. Treinou um dia, talvez ele não vá querer ir. E o Kevin também, ele... não é titular. Reluta em dar um pouco de oportunidade a mais pro Kevin. Isso. Então vou deixar o Pochettino aqui também, mas ainda tenho minhas dúvidas. Pode ser que ele coloque um Kevin aí, mas deixei o Pochettino. De resto eu mudei tudo e foi aquilo, né? 99,9%, porque só o Pochettino que eu tinha colocado na minha e foi o Kevin. De resto foi a escalação que a gente tinha montado por aqui mesmo, o que é muito raro de acontecer. Exato. Aí você tem 99% contra o Atlético e 100% contra o Internacional. Contra o Inter. Porque foi cravada a escalação. Do Inter foi cravada. E contra a equipe do Corinthians só faltou um. Algo que até pouco tempo era inimaginável, né? Exatamente. Na verdade, na do Corinthians foi mais mudado, porque eu tinha colocado Brits e Cardona na zaga. E o Moisés. E o Moisés no lugar do Breno. Mas aí foi uma questão extra, né? Que foi lesão. Foi lesão, Exato. E essa é uma situação que a gente consegue identificar, né? Dele estar realmente buscando afunilar um time principal e
é um momento em que você está escolhendo adotar esse tipo de postura, difere um pouco do que você vinha adotando, mas você precisa ter a consciência de que, pô, se o cara não está bem, se ele realmente não está entregando, faz uma alteração. Isso. E aí essa alteração também, ela entra nesse escopo. O jogador que eu sempre vou escolher para mudar a dinâmica de uma partida é o mesmo, e aí eu vou falar especificamente sobre o Machuca. O Machuca, nessa sequência negativa, ele praticamente entrou nos últimos 3 jogos. Entrou. Ele sempre é escolhido no momento em que o Fortaleza está muito mal no jogo, como se ele fosse alguém responsável por mudar a dinâmica da Salvador partida. da pátria. E ele não Sim. tem conseguido fazer isso. É. Ele já não fazia isso no momento em que o Fortaleza vivia uma grande fase. Ele tem tido dificuldades para se enquadrar na equipe, né? Foi um alto investimento. O Fortaleza cuida desse jogador como um ativo do clube que pode, no futuro, render alguma coisa também esportivamente, financeiramente. Ele é jovem. Só que, até aqui, a presença do Machuca, como essa primeira opção em muitos momentos, ou então uma delas, para mudar a dinâmica de jogo, eu não consigo compreender. No jogo contra o Corinthians, e isso foi uma crítica que eu fiz ao longo da programação do Sistema Verdes Mares, na minha interpretação, não fazia sentido a escolha por ele e não a pelo Caleb. O Caleb fica no banco. O Caleb, tecnicamente, é o melhor jogador do time do Fortaleza. E é um jogador que está disponível. Isso. Pelo menos a informação que a gente tem é que ele é uma opção hoje para o time do Fortaleza. Tanto E é que desculpa foi até rela- te interromper, Alexandre, porque eu lembro muito bem que no primeiro tempo, o Pochettino, em determinado momento, manifestou um incômodo físico. E aí, no começo, acho que 10, 15 minutos do primeiro tempo, ele manda para o aquecimento, para possíveis substitutos do Pochettino, Kevin e Caleb. O Machuca não foi para o aquecimento naquele momento. Por que Foi que no Kevin final, e então... Caleb. O Kevin, no momento que ele saca o Pochettino do time no segundo tempo, que o Pochettino já estava muito cansado, o Kevin já estava em campo. E aí, o que ele faz? Ele opta pelo Machuca para entrar naquele momento, porque ele disse na coletiva de imprensa que ele queria mais um atacante. Só que o Caleb também já atuou como ponta no Fortaleza, pelo lado direito. Ele também ataca. Ele joga também no ataca. meio. Joga pra ele frente, joga no E, meio, ele eu ataca. tenho quase certeza absoluta em que ele também atuou pelo lado esquerdo como ponta. E ele consegue ocupar esse espaço Sim, de campo, sim. e como o Alexandre falou, é o cara mais técnico dentro do elenco. A gente lamenta durante toda a temporada as lesões do Caleb, porque a gente sabe o quanto o Fortaleza Exato. perde sem o Caleb. Que é um cara que, quando ele tá bem fisicamente, ele entrega muito. Eu não tô falando só por causa do gol do Penta, eu tô falando, se a gente for pegar os jogos que o Ele é Caleb diferente. No tem início bem, dessa ele é temporada ele diferente. foi muito bem, né? E no final da temporada passada. No final da temporada ele passada foi foi o o cara principal do jogador do É Fortaleza. como Fortaleza, se né? ele 100% seria titular. Exato, exato. Não resta dúvidas Absoluto. de que ele é muito criativo. Exato. Sim. E essa é a grande questão, né? Ele, especificamente falando sobre essa escolha, é esse tipo de interpretação que, nesse momento, a comissão técnica precisa ter. É. Eu vou manter uma espinha dorsal, eu vou acreditar nisso, não é um jogo que vai definir que está tudo errado, vamos manter no próximo jogo, vamos dar uma resposta contra o Bahia, na Série A, depois contra o Corinthians na Sul-Americana e tudo mais. Só que, no momento em que o jogo está acontecendo, eu preciso entender o que o jogo está pedindo também. O Vojvoda tem muito domínio sobre isso, em muitos momentos era o segundo tempo que, quando ele mexia, o time evoluía. Só que Agora nesse a momento, impressão é a isso não oposta. está acontecendo de Total. forma alguma. E a presença do Caleb, se ele não é útil num jogo dessa magnitude, desse tamanho, então não faz sentido mantê-lo no elenco. É. Na minha interpretação, porque ele joga pouco. Ele passou muito tempo no departamento médico. Semanas e semanas em fortalecimento muscular. É isso Sendo que me pega. preparado, É sendo isso que me preparado pega. para isso, né? Porque É. a resposta que a gente tem sobre por que o Caleb passou tanto... Era fortalecimento muscular, mas não era não é fortalecimento muscular, mas É não estava para ele lesionado. não se machucar depois. É pra ele voltar No Pronto, momento né? necessário. prontíssimo E outra, para ser utilizado. E por que não é, então? E era Não faz justamente sentido. isso aqui que o Alexandre acabou de falar que me chama mais atenção. É porque não é uma coisa que você diz assim, ele não entrou agora, mas depois... É um confronto decisivo. Óbvio que a gente fala de Exatamente. jogo de ida e volta, mas a chance que você tem de, quem sabe, diminuir um pouco a desvantagem no placar é ali, é naquele segundo tempo. Então, você tem que colocar dentro de campo o que você tem de melhor. E certamente o Caleb hoje é melhor do que o Machuca pode oferecer. Não, isso eu não tenho Né? dúvidas. Então, eu acho que não pode haver esse receio. Eu acho que chega um determinado momento da temporada, um momento decisivo, um momento de reta final, e a gente está falando aqui de um mata-mata, ou seja, ou você morre ou você vive, então não tem chance, depois não vai ter outra possibilidade, que você tem que realmente colocar o que tem de melhor. Por isso também, isso se encaixa até na questão da própria zaga. Né? Se o Brits estava à disposição e ele é o melhor zagueiro do seu elenco, não tem por que em uma decisão de mata-mata você disser assim, não, vou deixar ele no banco. Por quê? Não.
porque eu quis, Eu né? tentei Eu tenho também dificuldade de encontrar uma compreender resposta isso, né? para isso, porque eu não... Eu até acho interessante, Alexandre, a questão de você consolidar, de certa forma, um time titular. Sim. Porque mostra isso também, né? Ó, nós estamos no momento decisivo da temporada, então eu vou confiar no que eu tenho de melhor. Mas quando você deixa de colocar os seus titulares, que estão à disposição, para colocar outros jogadores que são, de certa forma, incógnitas nesse sentido, aí eu acho que nesse momento da temporada já não é mais tanto esse espaço para testes. Eu acho que você tem que apostar naquilo que realmente está dando certo. Se não está dando certo, então é o momento de mudar, como o Alexandre falou. Se tem um ou outro jogador que não está tentando, é óbvio que você não vai barrar o cara, você não vai mais colocar o cara, mas faz a experiência. Está no momento da temporada, você tem que apostar tudo que você tem, porque você está lutando aí por 2 competições e a torcida do Fortaleza espera bons desempenhos ou em uma ou na outra, pelo menos. Pelo menos. jogador Você tá exigente. Um jogador que entrou nisso, por exemplo, que você está pontuando, né, é o Cauã. Sim. O Cauã, em determinado momento do ano, ele era útil, ele foi utilizado, ele Começo da temporada. tentou Isso. participar ali como titular e tudo mais. Depois, outros jogadores chegaram, o time foi redefinido, a montagem e a forma de jogar também foi mais consolidada. Atletas como Rossetto, por exemplo, tomaram o espaço dele. Isso. E aí a gente chega nesse momento da temporada em que ele não é uma opção. Não é nem, não é nem lembrado às vezes, né? Ele pode... Cauã tá dentro do banco. É. Exatamente. Então é um atleta jovem, né? Que o Vojvoda hoje ele já tem um entendimento de que, poxa, ele não é útil para mim nesse momento da temporada, nesse estágio da carreira dele. Ele pode ser útil no futuro, ele tem um contrato longevo com Fortaleza, mas agora eu vou priorizar outros volantes, outros meias e tudo mais. E é isso que ele precisa fazer, é justamente o que o Daniel está pontuando. Você chega num momento de afunilamento da temporada e decisivo, em que você precisa chegar pronto nesse momento. E a sensação que passa, e é uma sensação perigosa, porque oscilar no momento decisivo é muito problemático, é o momento em que o Fortaleza chega no seu ápice e aí ele piora, é a sua pior versão. Isso. O Fortaleza não está na melhor versão no seu ápice. No momento em que ele chega à liderança, na rodada seguinte, nos três jogos Ele já começa subsequentes, um declínio, ele né? perdeu essas posições, ele foi caindo na tabela. Hoje é o 3º colocado. Se distanciou um pouco mais do Ele Botafogo. sobe a montanha e quando ele chega no topo, É. ele começa a descer de novo. Exato. Ele consegue Esse- fazer o Isso. caminho de engrenagem, Isso. mas quando tá no topo, Ele não se mantém, ele não, né? não se estabiliza. Pelo menos o não rendimento, agora, né? depois de pelo menos nesse momento. E o rendimento cai, tanto em resultado como em desempenho, como o Alexandre pontuou. Que é a questão da Sul-Americana também, Isso, como exemplo, né? isso, Você vai isso. enfrentar o Corinthians, que você enfrentou essa mesma versão de Corinthians, até mais fortalecida, Sim. pela exato. Série A, e você venceu. Foi a última vitória do Fortaleza. Porque Foi. ele enfrenta o Corinthians na Arena Castelão, vence, vai para 3 jogos fora de casa, depois tem um jogo em casa e depois já tá vivendo essa fase, né? 4 jogos sem vitória. Então, é como se ele se distanciasse da sua melhor versão. E naquele jogo contra o Corinthians, ele já dava sinais de que o time não estava se comportando bem. Sim. Foi um jogo em que o Corinthians foi até melhor que o Fortaleza. Teve o gol do Pikachu, mas eu lembro que Pedro Raul perdeu um gol inacreditável. É. Yuri Alberto perdeu Yuri vários Alberto gols também. Perdeu mais de um gol Mais também de um naquele gol. jogo. Então, é um Fortaleza que vem oscilando nesse momento. E aí ele vai precisar extrair essa energia vital que a equipe tem, que o Vojvoda tem também. Sim. De assimilar as críticas, entender as cobranças, deixar isso de lado, olhar para o trabalho e encontrar uma nova solução, uma nova engrenagem. Eu não acho que o Fortaleza bateu no teto nesse sentido. Acho que dá para extrair mais da equipe. A gente fala de um time que está em 3º colocado e que nem pode perder essa posição nesse momento, porque ele tem uma vantagem de 4 pontos para o time do Sim. Flamengo. Então, é um time que está muito consolidado na Série A do Campeonato Brasileiro e também não acredito que a gente pode descartar completamente a Sul-Americana por tudo que o Fortaleza já fez sob o comando do Vojvoda, de buscar resultados, encontrar jogos em que ninguém acreditava naquilo e ele foi lá e superou, torna uma partida comum em algo épico. O Fortaleza consegue e tem esse poder. Só que o time não vive um bom momento e você precisa colocar a mão na consciência, assumir isso e buscar encontrar essas soluções dentro do grupo. Só um ponto que me chama muita atenção, e eu entendo e respeito, né, quem tem outra interpretação, mas eu já estive aqui no próprio Fortaleza Cast e na ocasião eu questionei isso. A janela de transferências do Fortaleza foi muito simplória, foi pouco. Mancuso. Não acho que o elenco como um todo está ruim. Não acho isso. Acho, inclusive, que o elenco do Fortaleza é muito equilibrado. Mas foi um momento em que você tinha a oportunidade de reforçar mais o plantel e o Fortaleza acabou adotando muita cautela na sua janela. E a gente falou aqui sobre o Pikachu, que foi mal ali pelo lado direito. O Marinho também entrou e foi uma troca 6 por meia dúzia. Não fez muita coisa. Também não foi, talvez um pouco mais agressivo, mas nada muito diferente.
E a ponta direita era uma prioridade do Fortaleza inicialmente. Isso. E esse cara, Não veio, esse né? reforço que poderia auxiliar num momento como esse, não veio. Um meia para entrar no lugar do Pochettino, já que o Caleb, por qualquer motivo que seja, não está sendo utilizado ainda, mesmo depois de 2 meses e meio de fortalecimento muscular, talvez se tivesse vindo um reforço para esse meio também, pudesse ser uma alternativa. O próprio Mancuso, que não Isso. foi regularizado. Esse foi um grande problema também. A gente até estava não se tem certeza, mas o Mancuso havia sido titular na partida anterior, né, contra o Atlético Paranaense, Foi. quando o Vojvoda fez uma boa atuação, uma atuação Deu consistente. assistência pro Foi o gol do primeiro, Moisés. exato, foi o primeiro jogo dele como titular e logo nesse primeiro jogo deu assistência, mas por alguma, enfim, a gente não sabe exatamente o porquê, O motivo. mas ele não foi inscrito. E eu acho que poderia ter sido um cara que poderia ter ajudado o próprio Fortaleza. Eu acho que o time, em determinado momento, eu acho que ele não foi desses jogadores que estavam muito abaixo, mas a gente via ali muitas dificuldades do Fortaleza na saída de bola. Mas realmente, Marta, em relação à janela de transferências, foi o Mancuso praticamente, né? O Mancuso porque e o o Magrão- Magrão que, enfim, não é nem relacionado. Mas você se esperava. Quando se trata assim de janela de transferências de meio da temporada, você vê justamente como uma oportunidade de uma equipe que teve um fôlego muito bom no início conseguir se manter nesse fôlego, né? E na verdade a gente vê alguns cenários diferentes, né? Equipes que começaram muito bem, mas que se acomodaram naquele cenário, não se reforçaram, não buscaram fortalecer o seu elenco e acabaram caindo. A gente espera que esse não seja o caminho do Fortaleza. Mas para esse sentido, algo que o Vojvoda disse na coletiva de imprensa, até casando com o que o Alexandre falou, é assumir que de fato você pode cometer erros, né? E o Vojvoda fez isso. Ele não tem problema nenhum. Ele não tem problema nenhum em fazer assumir isso. Isso Exato. também mostra o tipo de profissional que ele é. Exatamente. Eu acho que por isso que ele é tão vitorioso. E eu acho que nesse momento, essa missão de assumir os erros, mas não apenas fazer isso retoricamente, né? Com a fala, mas tomar atitudes, né, nas suas tomadas de decisão, tanto de escalação como de mudança mesmo, vai ser fundamental para o Fortaleza realmente reverter a situação, que se a gente olhar dentro do contexto de toda a temporada, ainda está em um lastro pequeno, né? Se você vinha de 12 jogos sem perder, você está só a 4. É reversível, como o Alexandre falou, até mesmo dentro da Sul-Americana. É uma vantagem de 2-0, é difícil? Fortaleza vai precisar ganhar por 3 gols de diferença para passar direto ou por 2 para ir para os pênaltis. Fortaleza tem totais condições de avançar, mas é difícil. Mas o que eu digo tá num momento em que ainda dá tempo de você corrigir os erros que estão acontecendo, os problemas, Sim. e terminar a temporada em alta novamente. Eu acho que assumir os erros e corrigi-los praticamente, em ações práticas, é fundamental para o E Fortaleza o nesse Vojvoda momento. é um cara obcecado por futebol. Ele passa, acho que 100% do tempo dele, até quando ele tá dormindo, eu acho que ele tá sonhando com Sim. uma estratégia, enfim. Quando a mulher dele liga, ele não tá trabalhando. Então, eu não tenho dúvidas que a partir do momento que terminou o jogo, ele já estava maquinando na cabeça Eu dele. achei até interessante, não sei se foi o Sacha ou foi o Pedro Augusto, mas eles falaram assim, agora é assistir o jogo, ver o que, Foi que o a Pedro gente Augusto. errou. Pedro né? Augusto. Pedro Foi muito Augusto. interessante, eu achei muito interessante. Eu sei que deve ser uma prática, mas é interessante quando a gente ouve isso, porque os próprios jogadores estão interessados em entender o que foi que a gente fez de errado aqui para corrigir, né? E é uma coisa que o Vojvoda usa muito, o vídeo. Eles têm determinados dias na semana dentro da escala de treinamentos, esse dia, antes do treino, a gente vai ter o vídeo. Vai todo mundo para a sala de vídeo, o Vojvoda mostra lá e tal, enfim. E agora, como o Alexandre falou, o primeiro passo é você assumir que errou, e isso já aconteceu. Publicamente, o Vojvoda assumiu, olha, eu errei. A responsabilidade é minha. O torcedor me cobrou ali na saída e disse, a culpa é sua. E eu falei, eu sei que eu reconheço isso. E agora, depois disso, Alexandre, o que vem? Fortaleza já tem que pensar no que é que vai fazer para esse jogo contra o Corinthians, para reverter esse resultado difícil. Joga tudo mesmo e vai para cima? Muda alguma coisa em relação a peças, em relação a esse último jogo aqui na Arena Castelão? Muda esquema tático? Muda o quê? O que é que o Fortaleza pode fazer para tentar ser competitivo contra o Corinthians? E quem sabe, porque se faz um gol ali no comecinho do jogo, meu amigo, aí bota fogo em tudo direto, e vai para cima. Mas eu acho que é importante também essa estratégia de, cara, ir para cima, mesmo sendo em Itaquera, e aí você coloca muitas coisas nessa receita, porque vai ser estádio lotado, não tenha dúvidas. Catimba Catimba do Corinthians. Talvez Depay, né? Memphis Exato, Depay em campo. Exato. Depay em campo é muita coisa. Então, como que o Vojvoda pode, dentro do que está à disposição ali dele, fazer com que o Fortaleza não sinta essa pressão
E que mudanças ele pode fazer em relação à estratégia mesmo para conseguir esse resultado em Itaquera? Eu acho que a primeira coisa, e é um fato que muito torcedor já está fazendo, mas de forma negativa, é entender que é possível buscar o resultado. Não abdicar do jogo, não abrir mão da partida. Eu vi nas redes sociais, após esse resultado, muita gente falando, está eliminado, bota o sub-20, acabou. Vamos olhar para a Série A, o time está despencando, acabou tudo. Não acho que é por aí. Foi uma atuação terrível, poderia ter sido uma goleada. Tudo isso é fato, a gente teceu todas as críticas que precisava tecer, todo mundo externou o que deu errado, o Vojvoda reconheceu isso também, e aí dizer, pronto, esse é o primeiro passo. Erramos, vamos em frente. Vamos buscar e acreditar no jogo, acreditar que o time pode responder. O segundo passo para mim é olhar para o jogo do Bahia como um jogo fundamental e importante. O passo que antecede o jogo do Corinthians é o confronto contra o Bahia. E ir para o jogo contra o Corinthians com mais um resultado negativo é terrível. Para a moral do time, animicamente, perdemos em casa de novo. Fomos superados por um adversário que é um rival regional, que é um time que está brigando com a gente também ali pelo G4 da competição. Eu acho que o Fortaleza precisa restabelecer um pouco da confiança dele. E a confiança no futebol, ela é muito alimentada pelo resultado. O resultado, ele fala muito alto no jogo. A gente que tem o dever, né, de fazer uma análise, a gente vai ponderar sempre sobre o desempenho, quem foi bem, quem não foi. Entender que quando você joga bem, você se aproxima do resultado. Mas se você jogar bem todos os jogos e não ganhar nada, você não vai evoluir no jogo. Você não vai evoluir em competição, você não vai avançar de fase, você não vai ganhar. E o Fortaleza precisa retomar os seus jogos positivos. Ele precisa se reconectar consigo. É um momento de dualidade, é um momento de crise de identidade. Eu diria que o Fortaleza vive exatamente esse contexto. Um time que se distanciou da sua forma de jogar. Nos últimos jogos, a gente não tem visto o Fortaleza contra-atacar. Ele tem tido dificuldade nisso. E ele precisa retomar isso. A partir do momento em que você faz um bom jogo contra o Bahia, tenta se restabelecer na temporada, vencendo um jogo, aumenta a sua expectativa para o jogo contra o Corinthians. É um jogo fora de casa em que o Corinthians não pode ficar acanhado lá atrás. A torcida do Corinthians não vai permitir isso. O Corinthians joga em casa. Eles venceram por 2-0 com muita tranquilidade. Internamente, não resta dúvidas. Vamos nos vingar dessa equipe aí. O Corinthians foi eliminado para o time do Fortaleza em 2023. Isso certamente paira lá. Um time que deve 2,3 bilhões não pode jogar fora também uma premiação de 4 milhões, que é o que a Copa Sul-Americana pode oferecer. Isso. O Corinthians não vai abdicar de jogar. Eu acredito e eu tenho plenas convicções de que não vai ser um time que vai ficar lá atrás. Ele joga em casa, uma vantagem com a possibilidade do Depay estar em campo, de outros reforços também estarem jogando, estádio lotado, tudo aquela atmosfera que a gente sabe que Itaquera tem. Então, é um jogo que faz com que o Corinthians tenha a necessidade de marcar gols também, e aí vai caber ao Fortaleza administrar isso, sustentar isso, porque ele não pode sofrer outros gols, e tentar colocar o seu retrato de jogo, o seu modelo de jogo em campo. É um time que vai precisar contra-golpear, contra-atacar. E não só deter a posse de bola. A gente tem sempre a interpretação de que quem está vencendo, né, deixa a responsabilidade do outro lado. Certamente o Fortaleza faria isso se ele tivesse vencido na Arena Castelão. Sim. Mas aí você tem a responsabilidade do time que está do outro lado também. E nesse caso, a responsabilidade também existe no Corinthians. Na necessidade de que a gente tenha uma vantagem, a gente está muito tranquilo no jogo, mas a gente também não pode fazer com que esse time cresça aqui no jogo, não. Se o Corinthians faz um gol, e eu acho que eles têm também essa interpretação, é como se o jogo tivesse sido acabado. A ideia deles, se o Corinthians fizer um gol, você já fala de uma vantagem que o Fortaleza vai precisar reverter, de quê? 4 gols. É muito para um time que não vive um bom momento, como é o caso do Fortaleza. Então, acredito que tudo isso entra nos elementos do jogo. O Fortaleza vai precisar jogar e ele precisa se comportar melhor. Individualmente, algumas peças não estão bem, mas outros jogadores a gente sabe que precisam estar em campo. O Brits, ele precisa estar como zagueiro na equipe. Se o Bruno Pacheco estiver recuperado, eu acho que ele também precisa estar no time. Buscar aquela linha defensiva que já trouxe sustentação para o time. Tinga, Brits, eu acho que o Kusevich tem feito bons jogos e merece permanecer ali. Pra mim foi o melhor em campo do Fortaleza, né? Se for pra gente escolher alguém. E assim como ele já foi também um dos melhores contra o Atlético Paranaense. Isso. Aí você, o Cardona também pode fazer essa dupla. Pode, mas são essas duas alternativas. Aí você vai pro meio campo, o Lucas Sacha precisa estar no time.
É esse Concordo. jogador que é o cão de guarda, que vai fazer o desarme. Poxa, o Hércules quebrou a bola de novo contra o Bahia. Será que não é interessante mudar? Para mim, sim. Se ele não está conseguindo render também mais um jogo ruim, a gente sabe que ele também está com essa situação, né, que surgiu, notícia de mercado, de Sim. time interessado e tudo mais. Tudo mexe com a cabeça do jogador. Se ele não está conseguindo estar bem, focado em 100%, então saca ele do time, coloca o Zé Wellington por ali, traz uma outra dinâmica, ou mesmo o Pedro Augusto para jogar por ali. meio-campo Em mais vez de de- zagueiro, como volante, né? como um meio campo mais marcador, assim, Isso, com o isso. Sacha, Zé Wellington, mais ativo, que vai pra cima. Exatamente. O Outra Corinthians cara. praticamente anulou o meio de campo do Fortaleza, Não, na verdade, completamente. no jogo de ida, né? O meio de campo do Completamente. Fortaleza estava muito perdido, sobretudo na marcação em relação ao Corinthians. Complementando isso que o Alexandre falou, eu acho que o Fortaleza ele pode se espelhar, como o Alexandre citou há pouco tempo. O contra-ataque do Fortaleza, em determinado momento da temporada, foi uma das armas do time do Vojvoda, nessa E a transição efetividade. rápida. E a efetividade. E aí eu lembro de jogos em que o Fortaleza foi visitante e conseguiu aproveitar essa arma e que resultou em vitórias. Você lembra do próprio Atlético Mineiro? Esse jogo fica muito claro para mim, porque foi um jogo em que o Atlético pressionou bastante o Fortaleza, mas que o Fortaleza explorou muito o contra-ataque. Se eu não me engano, esse jogo terminou em empate. Foi 1-1. Mas foi um jogo em que o Breno Lopes foi muito explorado pelo lado Sim. esquerdo. Justamente nessa ideia, aquele lançamento, aquela transição rápida, e o Breno Lopes. A estreia no Brasileirão contra o São Paulo foi esse exemplo. O próprio jogo contra o Flamengo, né, onde o Fortaleza ganha lá no Maracanã, foi esse exemplo. Contra-ataque. Foi um gol foi contra e outro foi contra-ataque. Exato. Que começou ali com o Luceiro. E Foi uma Pochettino, baita Luceiro, jogada né, também. exato. Mas eu acho que o Fortaleza pode se espelhar no que ele já fez em outros momentos da temporada, onde ele pegou um Maracanã lotado e conseguiu vencer, onde ele pegou um Morumbi na Cruzeiro estreia, também. o Cruzeiro fora de casa conseguiu vencer, o próprio Bragantino, né, conseguiu fazer também uma vitória. Só que aí, em todos esses jogos, em todos eles, o Fortaleza sofreu o gol. Exato. Tudo bem que contra o É. Flamengo foi aquele pênalti que foi meio, né, mandrake em cima do Pedro, mas ele sofreu gols. E para esse jogo contra o Corinthians, Não pode tem que ser sofrer, é. o mínimo, amigo. Por isso que eu concordo com o que o Alexandre falou, de ter aquelas suas defesas assim que você não tem dúvidas. Você não pode fazer experiências. Se você tem realmente todo mundo à disposição, Britos, Bruno Pacheco, coloca o que tem à disposição. Mas eu acho que realmente passa muito pelo emocional do time. Uma vitória contra o Bahia seria fundamental, mas você entrar acreditando na vitória também é fundamental. Porque se por parte dos jogadores tem essa mentalidade que o Alexandre falou, que foi refletida em alguns torcedores, tipo assim, não, realmente nós já fomos eliminados, nós já perdemos, Sim. pronto, aí realmente não vai dar certo. Mas se você tem ali na mentalidade, e eu sei que o Vojvoda tem essa mentalidade e vai passar para os jogadores que Sim. também vão ter, de realmente você acreditar, né, apesar de todos os pesares, 2-0 é um placar acessível ainda para o Fortaleza, eu acho que realmente isso pode ser uma virada de chave, mas passa muito por uma vitória contra o Bahia, até porque no fim das contas, se você não consegue a classificação na Sul-Americana, que é o que a gente não espera, você tem pelo menos uma vitória que lhe coloca ali novamente Na numa briga situação no mais Brasileiro. confortável no Brasileirão. Então eu acho que, apesar desse jogo de terça-feira não poder ser descartado, ser muito importante, o Fortaleza precisa focar muito no jogo de sábado, e eu acho que a torcida, apesar de toda a sua chateação, deve se fazer presente no jogo de sábado. É um clássico nordestino, é um jogo importante, né? E para empurrar o time, eu acho que a presença da torcida do Fortaleza vai ser muito importante. Até porque vai jogar fora de casa no jogo da volta contra o Corinthians. Então talvez seja ali o último encontro do Fortaleza com a sua torcida antes. Talvez não, né? Vai ser o último encontro. Então, dar essa mensagem de incentivo por parte da torcida, comprar a ideia do time, eu acho que pode fazer a diferença também no estado anímico dos jogadores. E eu, voltando um pouquinho nessa questão da defesa, eu realmente acho que é onde tem que ter Mais atenção. mais segurança e mais atenção, porque do meio para frente você pode até mudar, pode inventar, o Vojvoda gosta de inventar, pode inventar outra coisa, porque eu acho que é aí mesmo onde o Fortaleza vai ter que ser mais criativo, ter que tirar, mas a defesa não tem como Não tem como. você inventar, como você pensar uma coisa diferente, porque o Fortaleza não pode sofrer gol se ele quiser passar de fase. Se sofrer um gol dentro de Itaquera, amiga, acabou. A gente viu o Juventude, o que aconteceu com o Juventude agora na Copa do Brasil. Acabou. A torcida vai pra cima, vai e aí sim, nesse caso, se o Corinthians faz o gol, ele se fecha todinho. Aí pronto, meu amigo. Eu não acho pode que sofrer gol. Eu consigo visualizar esse tipo de estratégia, A estratégia do Corinthians. Se o Ramon Dias tiver outra visão e ele realmente escolher deixar o Fortaleza atacar, aí é outro panorama de jogo. Sim. E é um panorama que a gente já viu o Fortaleza vivenciar. Sim. Eu lembro bem de um jogo que me chamou muita atenção, que é o jogo contra o Palmeiras. Palmeiras e Fortaleza, foi 3-0 na Copa do Brasil naquela ocasião. O Fortaleza volta para jogar na Arena Castelão.
E aí o Fortaleza vence aquela partida só por 1-0, salvo engano. Gol do Lucero. Gol do Lucero, em que o Vojvoda armou um time extremamente ofensivo. Dando todos os indícios de que, se vai ser para ser eliminado, eu vou ser eliminado lutando. Tem uma frase de um poeta argentino que fala: se todos os caminhos me levam à morte, escape, deleite-se, saia desse caminho. Se você já sabe que você vai morrer, não fique esperando a morte chegar viva. É basicamente esse panorama que o Fortaleza precisa encarar nesse jogo contra o Corinthians. Se o caminho que todo mundo acredita é a eliminação, então viva esse processo. Dando o máximo, esqueça que o resultado já está definido para muita gente. Então viva isso. Esqueça, escape da morte. Tente viver. E acho que é isso que o Fortaleza precisa tentar absorver para si. Tentar fazer com que aconteça o jogo. Tá dando 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians manda no jogo, o Corinthians fica lá atrás, o Fortaleza não cria, faz a intervenção, faz o que precisa ser feito. Coloca o Caleb em campo, coloca o Pochettino, coloca o Kevin, faz o time ser criativo. Apostar todas as armas que tem. Não dá para o Fortaleza morrer em uma guerra em que ele ficou com o seu arsenal guardado. Isso. É como se você fosse para um confronto, o seu adversário está com toda a munição lá e você diz: não, essa arma aqui eu vou esperar para o meu melhor momento. Deixa ele dormir que eu chego lá. Depois. Não vai ter depois. Ele não vai dormir, né? Não há outra essa possibilidade. Então, utilize o que você tem. E aí, ao término disso, você pode projetar um resultado ou você pode projetar uma jornada. Fui eliminado, mas de que forma eu fui eliminado? Tentei, lutei, mostrei tudo que tinha, e em algum aspecto você até recupera um pouco do torcedor. Ou não, realmente foi uma partida muito ruim no jogo de ida e a volta foi muito pior, meu amigo. Aí, essa espiral negativa, ela acaba culminando também com a sequência da temporada. São situações que precisam ser administradas em campo, mas também fora dele, nesse aspecto mental. É justamente isso que o Fortaleza precisa buscar agora, mentalizar que ele tem condições e tentar mostrar isso. Ele tem como jogar. A gente já viu o Fortaleza fazer uma sequência tão grande de invencibilidade em que ele passa e vence muitos adversários complicados. Isso. Ele já goleou o Boca Juniors nessa temporada, já venceu o Palmeiras já venceu também o Flamengo. Até pouco tempo a gente falava de um time que não havia perdido para nenhum adversário do G6. O Corinthians, nesse momento, vive a zona de rebaixamento. Se olha só para a Série A do Campeonato Brasileiro, você vê quanto distante estão as duas equipes em termos de tranquilidade na temporada. Então, é preciso também absorver um pouco disso. O Tom Barros, até ao longo da semana, estava falando sobre como ele percebia as vaias do torcedor como todo. Aí é uma questão dele. Mas eu acho que ele fala sobre muito também ter um pouco mais de parcimônia, né? De respirar, assimilar os golpes e, cara, vamos para o jogo. Tem também nível e qualidade desse lado. É isso aí. Então, ficamos decididos nisso, né? O Fortaleza tem que montar uma estratégia de, como o Alexandre falou, cara, vou com tudo mesmo, vou tentar e é isso aí. É minha última alternativa. Se eu não conseguir aqui, eu não consigo mais, porque acaba tudo. Então, vamos lá, né? Vojvoda pode fazer alguma alteração mais ousada, digamos assim, mas eu repito, eu acho que essa ousadia, ela seja bem-vinda do meio para frente, mas a defesa, meu amigo, ela tem que ser a mais consistente. Feijão com arroz ali. Mexa mais por aqui, não, que a gente já mesmo, viu que não deu certo quando mexeu muito por aqui. Vamos deixar... E eu acho que, só para a gente finalizar aqui, as possíveis ausências, a gente não sabe ainda ao certo, de Pacheco. Acredito que Moisés já é mais certo que não esteja, porque um edema é mais complicado para ele se recuperar em uma semana, é muito difícil. Mas eu acho que fez falta já no jogo de ida, vai fazer falta no jogo da volta também, se esses dois nomes não conseguirem se recuperar. Mas vamos aguardar, vamos ver o que é que o Vojvoda tem com a carta na manga que ele vai poder usar agora contra o Corinthians. E semana que vem a gente volta com o Fortaleza Cast para falar sobre uma vitória expressiva, o Fortaleza fazendo história mais uma vez, ou sobre uma eliminação e o que é que vai acarretar se o Fortaleza cair agora de fase na Copa Sul-Americana nas quartas de final. Mas por hoje é só. Dani, Alexandre, muito obrigada pela participação de vocês no Fortaleza Cast. Sempre muito bem-vindos por aqui, viu? Prazer. Vão voltar mais vezes também nesse ano. E todo mundo que está nos acompanhando também, claro. Semana que vem eu espero vocês de novo aqui no YouTube do Jogada. Já deixa seu like, comenta aí também o que é que você acha que o Vojvoda deve fazer de diferente para o jogo da volta contra o Corinthians, para o Fortaleza ainda tentar se manter vivo na Copa Sul-Americana. Quem está assistindo na TV Diário também, a partir das 8h34. Semana que vem eu volto e todo domingo de manhã na Verdinha. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.